Olá, galerinha! Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Sou o professor Jackson e nesta videoaula nós vamos dar início ao estudo sobre dinâmica, especificamente sobre as leis de Newton. São 3 leis, pessoal, que nós vamos estudar que são bastante interessantes, tá bom? Então vamos comigo. Eu vou ficar aqui no meu cantinho, um pouquinho menor, e nós vamos começar com a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Professor, e quem é essa inércia? Galerinha, calma aí. Inércia não é o nome de uma mulher, é o nome de uma pessoa. Inércia, na verdade, é o nome de uma propriedade que o corpo tem. Essa propriedade é justamente a propriedade de se opor à mudança de velocidade, certo? A propriedade de se opor à mudança de velocidade é chamada de inércia. Quanto maior a massa de um corpo, mais inércia ele tem. Tá? O esquema é mais ou menos assim. Tá? Maior a massa, maior a inércia. Ou seja, maior ele tem a propriedade de se opor, de mudar a sua velocidade. Por exemplo, um corpo que tem uma massa de 200 kg e outro corpo que tem uma massa de 20 kg. Esse que tem uma massa de 200 kg, ele é mais difícil fazer com que ele mude sua velocidade do que aquele que tem uma massa de 10 kg. É mais ou menos assim, tá? Se os dois estão em movimento, qual é o mais fácil de você pará-lo? É mais fácil você parar aquele corpo que tem uma massa de 20 kg. Por quê? Porque a inércia dele é menor. Então é mais fácil você reduzir a velocidade dele. Já aquele corpo que tem uma massa de 200 kg, é mais difícil você... Aliás, é mais fácil ele continuar o movimento. É mais fácil ele continuar com aquela velocidade que ele está. Por quê? Porque ele tem uma inércia maior. Ele tem uma propriedade de se opor à mudança de velocidade maior. Tá bom? Então, resumindo, inércia é uma propriedade que o corpo tem, né, que um objeto tem, de se opor à mudança de velocidade. Quanto maior a massa desse corpo, maior a sua inércia. Ok? Mas, voltando aqui para a primeira lei de Newton, tá? O que realmente diz essa primeira lei? Galerinha, a primeira lei de Newton, no seu enunciado, digamos assim, inicial, basicamente ela dizia o quê, né? Ela dizia assim: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Mais ou menos o que isso quer dizer? Quer dizer, galerinha, que se um corpo está parado ou se ele está com uma velocidade constante em um movimento retilíneo, significa que ele vai continuar ou parado ou com essa velocidade constante no movimento retilíneo, a menos que você aplique uma força e cause uma mudança, né? Obviamente, se um objeto estiver parado, você vai observar que para ele se mover, você vai ter que aplicar uma força, né? Esse corpo vai ter que sofrer a ação de uma força para ele se mover. E também, se ele tiver em movimento retilíneo e uniforme, para que ele altere sua velocidade, ou aumente a velocidade, ou diminua, não é? Ele vai ter que ser aplicado uma força, né? Vai ter que ser aplicada uma força nesse corpo para alterar a sua velocidade. A questão é, para a gente reformular essa primeira visão do formulário, da formulação da primeira lei de Newton, tá? Fica melhor escrevê-la da seguinte maneira. Olha aí, ó. Se nenhuma força resultante, força R resultante igual a zero, atuar sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar. Ou seja, o corpo não pode sofrer uma aceleração. Resumindo aqui, para a gente fechar essa partezinha da primeira lei de Newton, o que ela quer nos dizer é que se nenhuma força resultante atuar sobre um corpo, a sua velocidade não muda. Ele vai continuar parado ou então com velocidade constante em um movimento retilíneo uniforme. Agora, se você tiver uma força resultante diferente de zero, aí sim, o corpo pode mudar a sua velocidade. Ele pode sair do repouso ou ele pode aumentar ou diminuir a sua velocidade, dependendo da situação, tá? Para você entender melhor, imagine um carro, tá? Veja aqui em cima, um carrinho, ele está com uma velocidade constante. Ele está com velocidade constante, vamos dizer, de 20 km por hora. Galera, a não ser que uma força atue sobre esse veículo, sobre esse carro que está lá em cima, aqui no desenho,
ele vai continuar com essa velocidade constante. Ah, professor, mas no dia a dia isso não acontece. Obviamente, na prática, isso não vai ser observado. Por quê? Porque quando você está, por exemplo, dirigindo um veículo, uma bicicleta, um automóvel, por exemplo, você vai ter que várias forças vão se opor ao seu movimento. Vai ter a força de resistência do ar, vai ter também o atrito entre os pneus do carro e o asfalto, né, a estrada, e isso vai se opor ao movimento, vai fazer com que ele diminua a sua velocidade, ok? A lei da inércia justifica justamente aquela parte que a gente deve usar o cinto de segurança quando estamos em um carro, em um ônibus, né? Por quê? Porque é o seguinte, ó. Vamos para cá. Eu vou desenhar aqui. Imagina que nós temos aqui um ônibus, tá? Um carrinho aqui, ó. Beleza? Bem feio, mas está aqui, tá? Um carrinho. E aqui você está aqui num veículo, né? Suponha que está aqui você dirigindo o seu veículo dentro desse carro, né? Ele está com uma velocidade constante, tá? Uma velocidade que é constante. E está se movendo, galerinha. Em um determinado período, pá, acontece que ele vê um obstáculo na estrada, ele freia, ele para bruscamente. Se ele parar bruscamente, o que acontece com você? Né? Você é lançado pelo para-brisa. Ora, mas por que você é lançado pelo para-brisa? Justamente porque você estava em movimento juntamente com o carro. O carro sofreu uma ação de uma força que fez com que ele parasse, mas você vai tender a continuar o seu movimento e vai ser lançado para frente. Isso é justamente a lei da inércia em ação. Um outro exemplo bem legal imagine uma visão, tá? Deixa eu passar um tracinho aqui, tá? Imagine, pessoal, uma visão de um ônibus, tá? Uma visão superior. Você está vendo lá de cima. E aí você está bem aqui, ó, lá atrás no ônibus, tá bom? O ônibus ele se move com velocidade constante, vamos supor, e aí ele está indo em linha reta, só que aí de repente ele começa a fazer uma curva, né? Ele começa a fazer uma curva, e aí você vai perceber que você não vai mais ficar bem no centro, você vai começar a ser jogado, né? Você vai ter a sensação de que vai ser jogado para o cantinho do ônibus. Ora, quanto maior a curva que ele for fazendo, né? Maior aquela sensação que você vai ter de estar sendo jogado. O ônibus vai fazendo a sua curva, mas a sensação que você vai ter é que está sendo jogado para o canto do ônibus, jogado para cá, né? O cantinho. Na verdade, você não está sendo jogado para o cantinho. A questão é que você estava em linha reta junto com o ônibus, ok? Aí você vai tender a continuar esse movimento em linha reta. A sua tendência é de permanecer nesse movimento. Por isso você tem a sensação de que vai ser jogado para cá, para o cantinho do ônibus. Obviamente, se não fosse as laterais do ônibus, se não fosse o apoio que você tem de se segurar no ônibus, você seguiria em linha reta e o ônibus daria a curva, né? Se você não tivesse alguma coisa que ele segurasse ao ônibus, você permaneceria em linha reta e o ônibus daria a curva. Por isso, galera, você tem essa sensação de que é jogado para o canto do ônibus. Mas não é que você está sendo jogado. É justamente que você vai tender a permanecer em linha reta enquanto o ônibus está fazendo a curva. Tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Nós vamos estudar agora a nossa segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Galerinha, essa segunda lei de Newton ela é muito importante também. O que ela nos diz é o seguinte: a resultante das forças que atuam em um objeto ou em um corpo é igual ao produto da massa m desse corpo pela sua aceleração. Tá? Ou seja, a força resultante que atua em um corpo, ela vai ser igual a massa desse corpo vezes a sua aceleração. Gente, vale lembrar que a massa, né, ela vai ser dada em quilograma, tá? A aceleração também vai ser dada em metros por segundo ao quadrado. E, obviamente, né, a força resultante vai ser dada em Newton.
tá? Essas são as unidades de medidas usadas nesta segunda lei de Newton, tá? Em uma circunstância, você pode até usar outras unidades, né? Mas tem que ter cuidado, porque no final elas têm que ser equivalentes, digamos assim, tá? O que eu quero que você se toque nessa lei aqui, nessa segunda lei de Newton, que diz que força é igual a massa vezes aceleração, é que todas as forças que estão agindo, né, em um corpo, elas podem ser substituídas por uma só, que seria a força resultante. Né? A força resultante é aquela força que faz o mesmo efeito que todas as forças juntas. Né? É o resultado da aplicação de todas as forças que estão atuando em um corpo. Obviamente, isso aí é meio que óbvio. Né? É claro, né? Perdão, é a ambiguidade, aliás, a dubiedade. Né? Falei duas vezes a mesma coisa. Mas a ideia é que a força resultante ela vai ser o produto da massa daquele corpo vezes a aceleração. Você pode escrever até da seguinte maneira, ó. Você pode escrever o seguinte: imagine aí que eu tenho um corpo, tá? Que ele tem sua força resultante dado pela soma de força 1 mais a força 2 mais a força 3 e aí vai, certo? Quem é força 1, quem é força 2, quem é força 3? Podem ser a força peso, força de atrito, outras forças que estejam atuando no corpo, certo? Se você somar todas elas, você vai ter a força resultante. Porém, uma outra maneira de você escrever a força resultante é essa daqui, ó. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. A multiplicação da massa do corpo pela aceleração que ele adquire, ok? Lembrando aqui, ó, tá? Eu esqueci, mas ó, é a força resultante que atua, né, substituindo todas as outras forças naquele corpo. Pois bem, vamos agora para a nossa terceira lei de Newton, que é comumente chamado de ação e reação. O que essa terceira lei de Newton nos diz é o seguinte: quando dois corpos interagem entre si, cada um exerce uma força sobre o outro, sempre da mesma intensidade, mas de sentidos opostos. Galera, justamente ação e reação. Se você empurra, por exemplo, aqui uma mesinha ou então um estante de livros, né? Você vai empurrar ela, mas ao passo que você empurra ela, a estante também empurra você, ok? Então nós temos aí um par de forças que vão atuar em corpos diferentes. Você deve lembrar que a força de ação e reação são em corpos diferentes, tá? Esse par de forças atuam em corpos diferentes, por isso provocam efeitos diferentes. Obviamente, se você empurrar aqui a estante, por exemplo, a estante começa a se mover com uma certa velocidade, certo? Ela vai ganhando velocidade, mas pode ser que você continue parado. Por que você vai continuar parado se a força que vocês aplicaram aqui um no outro é a mesma? Ora, você aplicou uma força de 20 newton, a estante também aplicou em você uma força de 20 newton. Por que a estante se move e por que você não se move também, nesse caso? Porque, galerinha, as forças são iguais, são em sentidos opostos, mas em corpos diferentes, né? Além de ser em sentidos opostos, são em corpos diferentes. Então, vai gerar resultados diferentes, tá bom? Um outro exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês. Imagine que você tem uma bolinha de bilhar aqui, ó. Tá muito feio, mas tá aqui uma bolinha de bilhar. E aí outra bolinha aqui, ó, tá? Outra bolinha vem aqui na direção dela, tá bom? E aí até que as duas se chocam. Quando as duas se chocarem, tá? Deixa eu desenhar aqui embaixo as duas se chocando. Essa bolinha aqui, ó, tá? Essa bolinha primeira aqui que vinha com velocidade vai aplicar uma força F nessa bolinha aqui, nessa outra que estava parada. Porém, essa que estava parada também aplica uma força F, mesmo valor, só que sentidos opostos, tá? Sentidos contrários. Essa força tem o mesmo valor, a mesma intensidade, mas sentidos diferentes, né? Sentidos opostos, na verdade. E além disso, elas têm, galerinha, o que a gente chama de resultado diferentes, porque uma
bolinha é diferente da outra. Se as duas forem iguais, se as duas estiverem na mesma circunstância e tal, pode ser que o resultado sejam iguais para as duas, né? O resultado da aplicação das forças do par ação e reação seja igual para as duas. Mas isso não é uma coisa garantida, tá bom? Vamos agora, galera, fazer alguns exemplos para você entender melhor como a gente vai encontrar essas três leis em algumas questões aí de vestibular e até mesmo do Enem, tá? Então vem comigo. Primeira questão é a questão da UVA, vestibular aqui do Ceará, tá bom? De 2020.2. A UVA, na verdade, pessoal, é uma universidade estadual do Ceará, tá? O nome dela é Universidade Estadual Vale do Acaraú, para ficar melhor. Você está dirigindo uma Ferrari 458 Itália ao longo de uma pista retilínea com uma velocidade constante, tá? Velocidade escalar constante de 260 km por hora. Observe, pessoal, o que ela falou. Velocidade escalar constante. E falou o valor também, né? 260 km por hora. E você ultrapassa um Fusca Volkswagen de 1971. Eita, Fusquinha bacana. Que se move com velocidade escalar também constante. Olha aí, a velocidade do Fusca também é constante. E também é de 65, aliás, também não, né? E é de 65 km por hora, bem abaixo da velocidade da Ferrari, né? Obviamente é o esperado. E aí a pergunta é, das opções abaixo, podemos afirmar que... Galera, observa que os dois veículos, o Fusca e a Ferrari, estão com velocidade constante. Velocidade constante, você vai lembrar da primeira lei de Newton. Se um corpo está com velocidade constante e, obviamente, a pista é retilínea, né? Ele falou bem aqui, ó, pista retilínea, e ele está com a velocidade constante, significa que a força resultante em cada corpo, né, em cada carro, a força resultante no Fusquinha, a força resultante na Ferrari vai ser zero. A força resultante vai ser nula. Por quê? Se um corpo tem uma força resultante sobre ele igual a zero, ele vai permanecer constante, ou ele vai permanecer parado, ou em velocidade constante, né, um movimento uniforme, em linha reta. Ou seja, nós podemos afirmar o quê? Né? A força resultante sobre o Fusca é maior? Não dá para a gente saber. A força resultante sobre o Fusca, sobre a Ferrari, é maior? Também não. Por quê? Porque os dois estão com velocidade constante, então a força resultante sobre cada carro é igual a zero. A resposta correta é a letra C, né? A letra B a gente já descarta. A letra D de dado a gente já descarta porque diz que a velocidade, porque diz que nada se pode confirmar, né? Então isso aí a gente já descarta, tá bom? O próximo exemplo diz o seguinte. Um guindaste ergue um bloco de mármore de 200 kg por uma altura de aproximadamente 8 metros. Durante a subida, basicamente duas forças agem sobre o bloco. A força da gravidade, peso, e a força exercida pelo guindaste, que é vertical e para cima. Supondo que a força resultante durante a subida do bloco seja constante e igual a 20 N, qual o módulo da aceleração deste bloco, né, desse bloco durante a subida? Galerinha, ele quer saber o módulo da aceleração desse bloco, né? Mas se você observar aqui, ele nos forneceu duas coisas importantíssimas. A massa, tá? A massa do bloco e também a força resultante. Isso aqui é a força resultante. Da segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, nós temos que a força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração. Então, para a gente descobrir a aceleração, basta dividirmos a força resultante pela massa. Ou seja, vamos dividir quem? 20 por 200. No caso aqui está em quilogramas, aqui também está em newton. Nós estamos aqui nas unidades bacanas, já está tudo ok. Nós vamos dividir 20 por 200. Corta 0 com 0, ficou 2 por 20. 2 por 20 é a mesma coisa que 1 por 10, que vai dar 0,1 metros por segundo ao quadrado. Resposta correta, galerinha, é a letra A, de amor, né? E agora vamos seguir com o nosso terceiro exemplo, para a gente fechar aqui um pouquinho com uma questão do Enem de 2012. Diz o seguinte:
Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que, se puxar o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Galerinha, é o seguinte, o item A diz o quê? A força de ação é aquela exercida pelo garoto. Na verdade, isso é verdade. Na verdade, isso é verídico, né? Porém, não é o que vai justificar ou rebater, né, o que o aluno disse, né, o que o garotinho disse. A letra B. A força resultante sobre o móvel é sempre nula? Nesse caso, nós não podemos dizer que sempre seja nula, né? Então, nós vamos marcar aqui um X, que não é a letra B também. E a letra C de cascudo. A força, né, aliás, as forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam? Também não. Tá? Não é exatamente isso que ela vai falar para rebater o que o garoto disse. Né? A letra D de dado diz que a força de ação é um pouco maior que a força de reação. Pessoal, que é isso, né? Ação e reação têm mesma intensidade, sentidos opostos. Então aqui a letra D de dado, essa aqui não é mesmo, né? Nunca. Tá? Deixa eu marcar aqui logo um X nela. E a última, a letra E, diz assim: o par de forças de ação e reação não atuam em um mesmo corpus. Justamente, galera, o cara aqui, o garotinho, disse que o móvel puxará ele igualmente de volta e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Galera, isso é um erro, porque a ação e reação, esse par de forças, atuam em corpos diferentes. Tá? O garotinho puxa a mesa, né, o móvel, e o móvel puxa o garotinho. Uma força atua no outro. A força da mesa atua no garotinho, a força do garotinho atua na mesa. Né? São corpos diferentes, então vai gerar resultados diferentes. A letra E é a nossa resposta. Por isso, quando a gente puxa algum objeto, né, ele vai se mover em alguns casos. Justamente porque ele se move e nós não. Porque nós somos um corpo, o objeto é outro, e as forças atuando em corpo, as forças são iguais, mas atuam em corpos diferentes, e isso vai gerar resultados diferentes, tá? Então, galerinha, fechamos por aqui, tá? Agradeço a todos que assistiram essa aula. Se essa aula contribuiu de alguma forma para você, ó, não se esqueça, deixe o seu like aí, ó, se inscreva no nosso canal. Bye, bye, até mais. Tchau.